Olá, tudo bem? Eu sou a Mâmbia. É muito bom estar com você aqui no meu canal. E hoje eu quero conversar com você a respeito de como ir à Índia. Como que eu fui à Índia? O que aconteceu? O que eu fiz para ir à Índia? Como é que foi essa história, né? Quero conversar um pouquinho aí a respeito para você que tem vontade, mulher 40 a mais, né, como eu, tem vontade de sair para conhecer o mundo e quer conhecer a Índia e não sabe como deve ir, né, à Índia. Então eu quero usar esse espaço aqui para dizer para você o seguinte: é possível ir à Índia? É claro que é possível. É possível você ir para qualquer lugar do mundo. Agora, como que você deve fazer? Eu diria que a primeira coisa que você deve fazer é você olhar para você e entender por que eu quero ir para a Índia. O que realmente me chama para esse espaço? Por que eu vou nesse lugar? Porque assim, dependendo dessa resposta, você vai se programar, você vai se empenhar, você vai fazer as coisas, mas dependendo da resposta, você vai desistir. Por que você vai desistir? Porque primeiro, é muito longe. Né? Por exemplo, eu sou brasileira, eu moro no Brasil. Então você sair do Brasil para ir para a Índia, imagina. Segunda coisa, por exemplo, você tem que saber falar o inglês. Quer dizer, foi o que eu ouvi. Mas se você não fala inglês, se você, por exemplo, não fala inglês, você não vai. Eu, por exemplo, não falo inglês, falo básico, do básico, mínimo, e eu fui. Terceiro ponto, dependendo da sua idade, as pessoas vão dizer que você está completamente enlouquecida. Quando eu fui à Índia, eu tinha 49 anos na época. Imagine uma mulher de 49 anos sair do Brasil e parar na Índia. E não era só esse fator, né? Na época, meu pai estava doente, em estado paliativo, ele tinha um câncer, né? E ele estava sob cuidados, com certeza. E existia o fator, assim, de financeiro também, né? No sentido de, será que, né, você vai ter essa quantidade de dinheiro? Então, quero dizer para você o seguinte: primeira coisa que eu fiz quando eu decidi, porque eu demorei mais ou menos 6, 7 anos para tomar uma decisão de ir à Índia. Então eu diria que você querer ir e se decidir são coisas diferentes. Eu comecei a analisar dentro de mim, né? Assim, eu sou uma terapeuta transpessoal. Então a minha especialização é psicologia transpessoal e a minha área de trabalho é a parte vibracional, que é a parte de estudar o corpo energético e ver a atuação dele sobre a parte física. Então, quando eu comecei a sentir no meu ser qual o roteiro que eu ia fazer, então toda vez que eu pensava na Índia, o meu coração ele se abria, quer dizer, a minha alma, o meu eu interior se abria. Então, mesmo que eu não soubesse falar inglês, mesmo que eu ainda não tivesse todo o dinheiro, mesmo que eu tivesse, por exemplo, meu pai estava ali, né, adoecido e tudo mais, mesmo que eu tivesse 2 filhos, tudo bem, adultos, mas eu tinha 2 filhos, mãe, irmãs e um monte de gente, eu comecei a entender que por o meu coração se abrir, alguma coisa tinha para mim ali, alguma coisa eu encontrar naquele momento na Índia. E aí, quando eu comecei a sentir no meu corpo, né, a viagem, foi que eu tomei a decisão. Então, eu comecei a sentir que quando eu falava na Índia, parece que eu só respirava, eu só pensava naquela época e eu comecei a falar muito para as pessoas, né? Quem, por exemplo, fazer terapia, eu quero muito ir para a Índia, a pessoa falava de um roteiro e aquilo foi assim, cada vez mais ocupando espaço, né, no meu ser, no meu corpo. Então eu diria para você que quer fazer uma viagem internacional, especificamente, né, aqui nesse vídeo a gente tem esse foco aqui agora, sinta no seu corpo. Sinta no seu corpo se esse roteiro é para você. Porque o corpo, ele é como se fosse o norteador, né? E quando a gente fala de coração, a gente fala de conexão conosco, a gente fala de eu interior, é falado sobre a alma, o inconsciente, a parte mais profunda. Então, se o seu interior busca esse local, é porque você precisa dessa transformação e que isso só vai acontecer em determinados locais. Então, para mim, ir à Índia significava eu ouvir
esse corpo, eu ouvir esse coração, eu ouvi essa parte minha que realmente ela expandia. E o mais interessante, eu comecei a meditar, entrar em contato com o meu corpo, e aí um dia eu falei, não, se meu corpo quer ir, né, se isso está trabalhando, se isso está vindo de uma forma tão profunda, eu vou. E para tomar essa decisão, existiu um fator muito interessante naquela época. Tudo me dizia, tudo. Eu comecei a ver fotos, eu comecei a ver frases, eu comecei a ver animais, borboletas voando ao meu redor, né? Eu começava a abrir o Instagram e vinham pessoas que estavam lá. Eu comecei a ver gurus indianos, que tudo que eles falavam tinha a ver comigo. Então eu comecei a perceber a sincronicidade. O Jung fala que sincronicidade é como se fossem avisos, mas é aquilo que está dentro de nós, assim, mudando dentro de uma linguagem fácil para você entender. Então eu comecei a perceber as sincronicidades, horas iguais, pessoas que traziam relatos da Índia, tudo chegava para mim de uma forma que o tempo todo dizia, vai através de símbolos, de animais, de músicas, de vídeos. Então eu comecei a prestar atenção nisso também. E antes de ir à Índia, eu comecei a fazer várias viagens pelo Brasil. Então eu comecei a ir pra praia, conhecer vários lugares, né? Sempre gostei muito de viajar. E um dia fui para Jericoacoara, que era o local de sonhos e tal. Consegui, achei uma promoção e cheguei ali. E já com essa ideia de fazer viagens no Brasil para que eu pudesse tomar coragem e fazer essa travessia lá para a Ásia, para a Índia. Mas quando eu comecei a observar preços de passagem, aí eu falei, gente, será que eu vou conseguir? Me deu assim um aperto, né? Será que eu ia conseguir? E aí eu fiquei em um local ali, numa pousada, e junto comigo naquele local existia um rapaz que era brasileiro, ele era de Florianópolis e ele também viajava o mundo. E aí a gente conversando, né? Porque sempre quando você fica em hostel, em locais assim que tem muita gente, é uma dica para você que viaja só, vai para os hostels, lá você vai fazer amizades. Então esse rapaz, ele chegou para mim e falou assim: "Ah, você quer ir para a Índia?" Eu já fui. E ele me deu uma dica certeira. Ele disse o seguinte: entre pela Europa e da Europa você vai encontrar voos mais em conta e assim você vai conseguir chegar pela metade do preço. Qualquer percurso que você quiser. Ele me deu até a rota. Gente, quando eu ouvi isso, ali naquela pousada, eu entendi que o universo vibracional, o inconsciente coletivo, tudo dizia assim, vá, não tem como você não ir. E aí quando ele trouxe essa informação, eu comecei a fazer minhas pesquisas de passagens na época por esse roteiro que ele elaborou. É claro que eu melhorei o meu. E eu me lembro que há 2 anos, no ano de 2023, quando eu fui à Índia aos 49 anos, o que ocorreu exatamente? Eu me lembro que para chegar à Índia, eu gastei na época o valor referente em torno mais ou menos de R$ 2.800 com esse roteiro. Quando ele me passou, eu comecei a fazer as pesquisas. E a partir dessas pesquisas nos buscadores de voos, eu cheguei a uma passagem que eu saía do Brasil, eu ia para Londres, com uma escala em Portugal. De Londres, pegaria um voo que eu iria parar em Bucareste. Em Bucareste, eu me fui para a Turquia e da Turquia automaticamente cheguei na Índia. Então, nesse percurso, até por cidades que eu não conhecia e que foi maravilhoso, porque eu fui conhecendo a Europa, eu gastei em torno de R$ 2.800 para R$ 2.900 na época e eu consegui chegar à Índia. O que eu quero que você entenda com esse vídeo? O poder de decisão faz com que a coisa se materialize dentro da sua realidade para uma viagem internacional. Mas você precisa, primeiro, olhar para o teu corpo, sentir como é que esse corpo, principalmente o coração, que é a sede da nossa alma, do nosso interior. Segundo, observe tudo ao seu redor, fala com você.
É como se viessem mensagens. E quando a sua alma escolhe para onde ir, ou esse interior escolhe essa experiência, você pode ter certeza de uma coisa, você vai. E você vai tranquilo, você vai protegido e você vai chegar. Então, que você realmente observe os sinais, que você tome a decisão e que você não fique aí parada porque você tem mais de 40 anos, é uma mulher e quer ir e estar só. Vá, porque se você vai, você atravessa, porque viagem não é fuga. Lembre-se, viajar é atravessar. Um beijo para vocês e até a próxima viagem.